Olá pessoal, tudo bem? E aí, bora falar de TI? Eu sou o professor André Olímpio, esse é o canal Somos Todos TI e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre modelagem de banco de dados. Um tema bem legal, né? Vou fazer uma série aqui de vídeos referentes a banco de dados e vou usar aqui hoje o software MySQL Workbench, que eu estou mostrando aqui a interface dele, e vou começar essa série de vídeos falando de banco de dados do tipo relacional, falando da modelagem e usando esse software como plano de fundo. Tudo bem? Então vamos lá. Então, essa aqui é a interface do Workbench. Eu quero fazer a modelagem, então eu vou clicar aqui em Models, né, na opção de Models aqui, modelos, né? Vou clicar aqui no sinalzinho de mais. Ele vai me abrir uma interface como essa daqui. E aqui eu vou adicionar um novo diagrama, né? Eu vou clicar aqui, vou criar um novo diagrama que ele vai fazer o diagrama do modelo lógico de banco de dados, tá? Lembrando que modelo de banco de dados, né, quando eu faço um diagrama do EMR, né, que é o modelo entidade relacionamento, ele tem dois tipos de diagramas, né? Ele tem o modelo conceitual e o modelo lógico. Aqui no caso do Workbench, o modelo lógico. Então eu venho aqui na opção de adicionar um novo diagrama, né? ADD Diagram, clico aqui, né? Dou um double clique aqui e ele me entra nessa interface. Tá? Aqui do lado eu tenho uma toolbar em que eu vou adicionar os objetos que eu quero, né, para fazer os relacionamentos, e aqui embaixo os relacionamentos propriamente dito. Tá? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que seria a representação dos três tipos de relacionamento existentes no modelo relacional. Tá? Então, é um para um para N e o N para N. Como que eu faço isso aqui no Workbench? Tudo bem? Eu não vou usar um banco de dados específico como referência para esse vídeo específico, tá? É só para explicar mesmo como que eu faço essa modelagem e como que eu aplico isso na prática usando essa ferramenta, tá? Então eu vou adicionar aqui uma tabela. Então passando aqui, ó, ele mostra aqui para mim o que eu faço, né? O que se faz, né? O que cada opção faz. Então tá lá, place a new table, ou seja, inserir ou adicionar, colocar aqui uma nova tabela. Então eu clico aqui, seleciono qualquer lugar aqui e ele vai me adicionar uma nova tabela, tá? Esse objeto que está aqui, ele pode ser totalmente customizável, eu vou fazer isso, tá? Ele, por padrão, ele coloca aqui que essa tabela será posteriormente inserida em um banco de dados chamado MyDB. Obviamente que eu posso customizar isso. Quando eu falar sobre fazer um vídeo sobre implementação de banco de dados, eu vou mostrar como que faz isso para mexer e mudar e tal, essa parte de configuração, né? Mas aqui que eu vou fazer? Eu vou montar aqui então a customização dessa tabela, tá? Então eu vou clicar duas vezes aqui. Ele vai abrir uma janelinha como essa. Eu posso escrever aqui o nome da tabela, que é o mais importante para mim. Tem esse Collection Engine e outros comentários, que eu vou falar isso no outro momento, tá? Também. E aqui eu vou colocar o nome da tabela. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de, sei lá, vou chamar aqui de alunos, tá? Exemplo. Certo? E quando eu dou um Enter aqui, ele já vem para essa tabela, para essa outra guia, né? Em que tem aqui a parte das colunas, né? Esse columns, né? Que ele chama, no caso do Workbench, o columns é tudo que é referente à parte de... seriam os campos dessa tabela. Tá? A gente sabe que uma tabela no banco de dados relacional ela é formada por registros, né, que seria cada linha dessa tabela, e campos, que seriam cada coluna dessa tabela, por isso o nome columns. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui um nome, posso customizar do jeito que eu quiser. Vou chamar aqui de... posso chamar aqui de RA, né, que seria o registro do aluno. Esse é aqui o data type. Eu vou selecionar o tipo de dado que eu quero para esse campo, né? Vale lembrar que o MySQL tem aqui um monte de opções, tá? Que eu posso selecionar, variações e tal. É bem interessante, tem um vasto aqui, né, de possibilidades que eu tenho. Eu vou usar o int porque eu quero que seja um valor numérico que possa, como é um número, né, um número identificador, né? Aqui tem umas
restrições, né, que eu vou colocar para esse campo. Lembrando que todas essas que estão aqui eu vou usar, especificamente eu vou especificar essas três aqui, tá? Eu vou utilizar, perdão, especificar é bom, né? Eu vou utilizar essas duas primeiras aqui e essa daqui, tá? Essa primeira aqui quer dizer que o campo ele é chave primária, tá? PK significa Primary Key, né? Então ele vai identificar. Se eu selecionar essa opção, quer dizer que esse campo aqui é a chave primária dessa tabela. NN significa Not Null, né? Que esse campo é de preenchimento obrigatório, ou seja, quando inserir um novo registro na tabela, esse campo não poderá ficar vazio, né? Por isso que fala Not Null, né? Não nulo. Esse aqui, Unique, num outro momento eu explico para vocês, eu entro em detalhes sobre ele. Esse outro aqui não vou falar agora. Esse aqui especificamente que eu vou falar, que é o AI, né? Que é auto-incremental ou auto-increment, depende aí como que você gosta de falar. Eu gosto de falar auto-incremental, né? Que nada mais é que um campo que é numérico e que o próprio SGBD vai fazer ele vai fazer uma incrementação automática desse valor, ou desse campo, né? Do valor desse campo. Ou seja, quando eu inserir um novo registro, ele vai pegar o último valor que foi gerado automaticamente e somar mais um e atribuir esse novo valor a esse campo. Isso ele é feito de forma automática. Eu recomendo fortemente que vocês façam, selecionem essa opção para campos que sejam numéricos, obviamente, né? Não tem como fazer essa incrementação para campos não numéricos, mas para campos numéricos e que sejam chave primária, porque eu garanto, o SGBD vai garantir para mim, né, ele garante para mim, né, que esses valores não serão repetidos. Então ele pega sempre o último gerado e incrementa mais um. E como o SGBD ele obedece piamente, né, as normativas de um banco de dados relacional, né, que são especificamente 4, né, o ACID, né, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então ele respeita isso piamente, então ele me garante que esses números não serão repetidos, tá? Então eu posso utilizar e isso me dá uma segurança maior aí quando for gerar os números, os valores para a chave primária. Tá? Nos registros. Aí eu vou colocar um outro campo aqui, nome, né? Só para identificar aqui, um varchar, vou colocar aqui, sei lá, 120, né? Vou colocar aqui a not null também, aí não põe chave primária, né? Aqui no caso, também obviamente não auto-incrementa, e vou colocar aqui um outro aqui, sei lá, data de nascimento, aí a opção é do tipo date, né? Date, que tá aqui. E também vou colocar como not null. Só para... O importante aqui é o exemplo, né? Então tem esses três campos aqui, a tabela está criada. Vou criar agora uma outra tabela que eu vou chamar de assinantes, não, desculpa, matrícula. Tá? Matrículas. Então, coloquei aqui. Vou colocar aqui o ID da matrícula. Também no mesmo padrãozinho, né? Chave primária, auto-incrementa. Aqui eu vou colocar a data. Data de quando ela foi realizada. Tá? E esse campo é date também. Pronto, só para a gente poder identificar aqui, certo? E aqui embaixo eu vou criar uma segunda tabela, tá? Uma terceira tabela, perdão, aqui, que eu vou chamar de clientes, tá? Essa tabela clientes vai ter o ID do cliente. Eu estou misturando aqui as coisas, mas vocês vão entender o que eu estou fazendo, tá? Aqui eu vou colocar um nome também para esse cliente. O CPF dele. Pronto. Aqui vai ser um char, né? 11. E ambos de preenchimento obrigatório também. Vou colocar aqui também uma tabela de vendas, tá? Que é para facilitar o exemplo, né? Vendas, o ID da venda. Posso editar isso aqui do jeito que eu quiser.
Tá? Aqui é importante em banco de dados seguir alguns padrões, né? Eu particularmente gosto de colocar que as tabelas com nome no plural. Eu conheço pessoas que gostam de colocar com nome no singular. Isso vai de cada um, viu, gente? Eu particularmente gosto de colocar com nome no plural. Tá? Isso é uma organização minha que eu estou fazendo aqui. Então o campo valor aqui é um decimal, né? Aqui tal, belezinha, bonitinho. E vou colocar uma outro campo, uma outra tabela aqui, perdão, chamada produtos. Produtos. E a ID do produto. Tá aqui, bonitinho. E vamos colocar aqui a descrição. Como eu disse, é só mesmo para a gente poder definir, né, o relacionamento, que é o mais importante da modelagem. Então tá aqui, essas aqui são as tabelas criadas, né, que eu vou criar aqui, e agora eu vou criar os relacionamentos entre essas tabelas, tá? Então eu vou pegar essas duas aqui. Por que eu fiz assim separado? Eu quero mostrar o exemplo de cada um dos tipos de relacionamento, tá? Então eu vou colocar aqui alunos e matrículas. Eu vou partir do princípio que um aluno tem uma matrícula só, e uma matrícula, obviamente, só pode estar relacionada a um aluno, né? Isso caracteriza o relacionamento 1 para 1. Né? Relacionamento 1 para 1, ele diz o seguinte, vamos pegar de forma mais clássica, né? Um registro da tabela A está ligado a um único registro da tabela B e um único registro de B a um único registro de A. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse relacionamento, vou selecionar aqui a opção 1 para 1, né? Do não identificado. Vocês vão perceber que tem dois tipos aqui no Workbench. Ele tem o tipo identificado e não identificado. O não identificado é o mais comum, tá? Que é aquele relacionamento em que chave primária e chave estrangeira, né? Um relacionamento básico, né? Convencional é o mais comum, né? O identificado é quando, por exemplo, a chave estrangeira de uma tabela, da outra tabela, ele também é a chave primária da mesma ou compõe a chave primária da mesma. Tá? Um exemplo disso seria, por exemplo, lá uma tabela, por exemplo, nota fiscal e venda. Né? Então, por exemplo, o ID da venda como chave estrangeira na tabela nota fiscal também é um identificador da venda e pode ser uma chave primária composta com o ID da nota fiscal. Exemplo, né? Mas o mais comum mesmo, como eu disse, é usar o relacionamento não identificado. Então eu vou usar aqui, ó, tá? Então eu vou selecionar esse objeto aqui, né? Essa opção aqui, e o Workbench tem por padrão, assim, o que eu clicar primeiro, né, na tabela que eu clicar primeiro é onde vai ficar a chave estrangeira, tá? Então no exemplo eu quero que a chave estrangeira fique aqui na tabela matrículas. Então eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. Olha o que ele faz para mim, né? Ele automaticamente monta o relacionamento, tá? E já identificando aqui, ó, olha lá, ó, quem é chave primária, quem é chave estrangeira. Então ele tem uma parte visual, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ele tem uma questão visual aqui, né? Em que ele mostra para mim, ó, ele tem aqui uma chavinha, certo? Uma chavinha aqui. Essa chavinha, ela indica que chave amarela, né? Que esse campo é a chave primária. Tem um balãozinho aqui, um losango, né, preenchido de azul, quer dizer que esse campo ele não é chave, mas é um campo que ele é de preenchimento obrigatório. Vamos dar um exemplo, vou colocar aqui, ó, que a data de nascimento ela não é de preenchimento obrigatório. Olha lá, ó. Então, por exemplo, a data de nascimento agora, ó, ela não está em azul, ela está branca, né? Não está preenchida. Isso quer dizer que esse campo aqui não é chave e também não é de preenchimento obrigatório. Né? E aqui no caso da chave estrangeira, ele é um losango também, mas na cor vermelha, né? Cor meio alaranjado aqui, né? Que nada mais é que esse campo é uma chave estrangeira, tá? Uma FK, uma Foreign Key. Isso quer dizer o quê? Que esse campo é o que faz a ligação entre as duas tabelas, né? Então os registros eles se complementam através desse campo, né? E tem essa identificação visual que eu acabei de explicar para vocês. Então quem já tem uma familiaridade com o Workbench, só de bater o olho aqui já vai saber, né? Quais são, o que é cada campo, né? O que cada campo representa.
Ele tem um padrão também de colocar o nome da tabela na frente, onde que ele é chave primária, né? Aí é questão, se quiser alterar o nome, aí fica com vocês, né? Eu gosto de alterar o nome, tá? Eu venho aqui, ó, e coloco o mesmo nome da tabela. Então, onde ele é primária, eu ponho aqui o mesmo nome, ó. Deixo o RA também. Mas se quiser deixar também com alunos, não tem problema nenhum, fica a seu critério, tá? O importante é saber que esse é primário e o outro é estrangeiro. Eu mudei aqui, mas não deu certo. Peraí, agora vai funcionar. Pronto. Aí, beleza. Agora eu só vou colocar aqui, fazer a mesma coisa para esses dois aqui, ó, cliente e venda. Só que diferente de alunos e matrículas, que o relacionamento é 1 para 1, clientes e vendas, o relacionamento é 1 para N. Ou seja, um registro da tabela clientes está ligado a pelo menos um registro da tabela vendas. Tá? Ou seja, eu posso ter mais de uma venda que é registrada para um cliente. Só que o contrário, a recíproca não é verdadeira, né? O contrário não. Uma venda só pode estar relacionada ou diretamente ligada a um único cliente. Eu não posso registrar a mesma venda para dois clientes diferentes, né? Então isso caracteriza o relacionamento 1 para 1, né? 1 para N, perdão. Um registro de A está ligado a um ou mais registros de B, mas um registro de B a apenas um registro de A. Tá? Isso é a forma literal de se falar. A forma é a mesma. Seleciona aqui, não identificado, como eu já expliquei anteriormente, né? A diferença entre eles. Clico aqui e mesma coisa, ó. Clico com o botão direito do mouse aqui e aqui. Só lembrando que o relacionamento N para N, 1 para N, perdão, o lado da chave estrangeira conta muito, tá, gente? Porque se eu colocar essa chave estrangeira aqui, eu inverto o relacionamento. Aí em vez de ser 1 para N, é N para 1. Eu inverto a história, dá problema, tá? E aqui ele tem uma representação também, ó, que o lado onde tem o N, ele tem como se fosse aqui né, um tripézinho aqui, né? São três pontinhas aqui, diferente desse lado aqui, né, de cima, que é 1 para 1. Eu tinha um professor que me deu aula, um professor muito bacana que me deu aula, que eu gostava muito dele, que ele dizia que isso aqui é um pé de galinha, né? Então, é de cada um, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Então ele representa aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior, né? Mudar o nome aqui para colocar o mesmo padrãozinho, né? Isso é importante a gente ter padrão, né? Viu, senhores DBAs aí? É importante ter padrão, tá? Então tô seguindo aqui, ó, tá montando um relacionamento, belezinha. E depois, né? Fiz aqui 1 para 1 para N, belezinha. Seguindo um padrão, e agora vou fazer um N para N, porque vendas e produtos, o relacionamento é N para N. Um produto pode ser vendido várias vezes e uma venda pode ter mais de um produto, né? Então seria assim, um registro da tabela A está ligado a um ou mais registros da tabela B, e um registro da tabela B está ligado a um ou mais registros da tabela A. Isso caracteriza o relacionamento N para N. No Workbench, ele chama de N para M, né? Que é a mesma coisa, é muitos para muitos, né? Mesma coisa. Então eu venho aqui, seleciono aqui, e olha que mágico que vai ser o Workbench, ó. Ele clica aqui e clico aqui, e olha o que ele faz para mim. Ele me dá uma tabela intermediária, né? Que isso aqui, para quem já estuda banco de dados, sabe que todo relacionamento N para N ele tem uma tabela intermediária, né, que tem as chaves estrangeiras das duas tabelas que fazem parte do relacionamento N para N. Né? Então, o que acontece? Ele já cria automaticamente para mim, no padrão dele, mas ele já cria. Eu só apenas, o que eu vou fazer? Eu vou apenas customizar essa tabela. Tá? Primeiro eu vou customizar uma coisa importante, que é o nome dela. Eu posso chamar o nome que eu quiser. Tá? Eu vou colocar aqui, ele chama de vendas res produtos, que é um padrão dele, né? Mas eu vou chamar aqui, sei lá, de itens vendas, itens da venda, sei lá, vou chamar de itens venda, tá? Então, bonitinho, tá aqui, tá chamado aqui, tá renomeada a minha tabela. Se eu voltar aqui, ó, tá lá, itens da venda, tá? Só que tem um outro detalhe, vocês vão perceber que esse relacionamento aqui, ó, esse aqui ele tá com linhas pontilhadas, quer dizer que esse relacionamento é não identificado. Só que quando eu monto no Workbench, ele diz que o relacionamento N para N, ele está como identificado. Ou seja, que a chave estrangeira
da tabela em B, né, na tabela intermediária, no caso, que é itens da venda, as chaves estrangeiras também são primárias. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que seja apenas uma chave estrangeira. Como que eu faço isso? É muito simples. Eu clico 2 vezes aqui na tabela intermediária, vou lá na opção de columns, né, que seria das colunas, né, que seria os campos, e vou desabilitar aqui a marcação, né, de restrição de chave primária. Só desmarcar aqui, vocês vão perceber que automaticamente elas se tornam chaves estrangeiras convencionais e o relacionamento passa a ser não identificado ao invés de ser identificado. Tá? O identificado, só para questão de visualização, o Workbench é bastante visual, ele é representado por uma linha contínua, né? E o não identificado por uma linha tracejada. Beleza? Então, é isso que eu quero dizer do relacionamento das tabelas, né? E a montar desenvolver a modelagem de um banco de dados relacional no Workbench. Tá? Então vocês percebam que é bastante simples, né? É importante que obviamente você tenha o know-how já de como que é a diferença dos relacionamentos. Eu falei bem por cima aqui, mas é bem importante que você tenha esse know-how. Mas assim, é uma ferramenta bastante simples de se mexer nessa parte aqui, né? E é uma coisa assim ela é bastante robusta, né? E me dá um resultado, né, de modelagem muito bom e muito profissional. Basta você saber mexer com ela, tá? Eu particularmente uso bastante essa ferramenta, o Workbench, nas minhas aulas e gosto muito, acho muito bacana mesmo. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Como eu disse, vou colocar outros vídeos aqui sobre esse assunto, sobre implementação, sobre exportação e importação de banco de dados, criar views e outras coisas normalização, outras coisas que eu vou fazer aqui nos próximos vídeos. Tudo bem? Mas vou deixar aí para vocês aí alguns links aqui embaixo nessa descrição, indicando, por exemplo, onde que você pode procurar conceitos de como entender melhor e ler sobre esse assunto de relacionamento entre tabelas, beleza? Então, eu encerro por aqui esse vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Peço para vocês aí, enquanto eu não lanço os próximos vídeos da sequência, né? Mas eu peço para vocês aí que vocês façam aquele praxe do YouTube, né? Que é compartilhar, comentar, curtir. Faça o canal crescer, ajuda aí. Vamos comentar bastante aí o que vocês quiserem. Eu vou tentar responder ao máximo de comentários possíveis que eu puder aí ajudar vocês, beleza? Então, pessoal, muito obrigado a todos. No final do vídeo aqui eu vou deixar lá aquela de praxe também, né? Os meus contatos, né? E para vocês entrarem em contato comigo, para quem quiser, estou à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. E não se esqueçam de algo muito importante. No final das contas, somos todos TI. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.